Capítulo 3. A Láurea. Caminhamos de mãos dadas com os outros do nosso distrito até o comunitário através das estradas de túneis. Lune segue com sua fala monótona acima de nós no HC, bem no alto, onde os testas douradas, áuricos, tecnicamente falando, deveriam estar. As telas mostram os horrores de um atentado terrorista no qual a explosão de uma bomba matou uma equipe de mineração vermelha e um grupo de técnicos laranjas. A culpa recai sobre os filhos de Ares. Seu estranho glifo de Ares, um cruel capacete com raios de sol pontudos explodindo da coroa, queima ao longo da tela. O sangue respinga das pontas. Crianças mutiladas são mostradas. Os filhos de Ares são chamados de assassinos tribais, tidos como os responsáveis pelo caos. Eles são condenados. A polícia e os soldados cinzas da sociedade removem destroços. 2 soldados da cor obsidiana, homens e mulheres colossais com quase 2 vezes meu tamanho, são mostrados junto com lépidos médicos amarelos carregando diversas vítimas da explosão. Não existem filhos de Ares em Licos. A guerra inútil deles não nos comove. No entanto, novamente uma recompensa é oferecida por informações sobre Ares, o rei terrorista. Ouvimos essa transmissão milhares de vezes, e até hoje ela parece uma ficção. Os filhos pensam que somos maltratados, então explodem coisas. Trata-se de uma fúria sem propósito. Qualquer estrago que eles possam fazer atrasa o progresso de deixar Marte pronta para as outras cores. Isso agride a humanidade. Na estrada do túnel, onde os meninos competem para tocar o teto, o povo dos distritos flui cheio de alegria na direção da dança da Láurea. Cantamos a canção da Láurea à medida que avançamos. Uma melodia arrebatadora de um homem que encontra sua noiva num campo de ouro. Há risos, à medida que os meninos mais novos tentam correr ao longo das paredes ou dar rodopios e saltos, apenas para cair de cara no chão ou ser superados por uma menina. Luzes se penduram por todo o extenso corredor. Ao longe, o bêbado tio Narol, já velho aos 35 anos, toca sua cítara para as crianças que dançam em meio às nossas pernas. Nem ele consegue manter a carranca eternamente. O instrumento é preso por correias no ombro de maneira a ficar sobre seus quadris, com a tábua sonora de plástico, e as muitas cordas de metal retesadas voltadas para o teto. O polegar direito golpeia cordas, exceto quando o dedo indicador baixa ou quando o polegar pega cordas individuais, enquanto a mão esquerda dedilha a linha do baixo corda por corda. É enlouquecedoramente difícil fazer a cítara soar de algum modo que não seja pesaroso. A do tio Narol desempenha bem ambas as tarefas, embora a minha consiga apenas proporcionar músicas trágicas. Ele costumava tocar para mim, ensinando-me a me mover com as danças que meu pai jamais teve a chance de me ensinar. Ele inclusive me ensinou a dança proibida, aquela que, se você dançar, será executado. Fazíamos isso nos velhos tempos. Ele batia nos meus tornozelos com uma vara até eu produzir piruetas em série através de movimentos rodopiantes, uma extensão de metal na minha mão como uma espada. E quando eu acertava, ele me beijava a testa e me dizia que eu era filho do meu pai. Foram suas lições que me ensinaram a me mover, que fizeram com que eu superasse os outros garotos enquanto brincávamos de pique e de fantasma nos velhos túneis. Os ouros dançam em pares, os obsidianos em trios, os cinzas de 12 em 12, ele me dizia. Nós dançamos sozinhos porque somente sozinhos os mergulhadores do inferno perfuram. Somente sozinho um menino pode se tornar um homem. Sinto falta daqueles dias em que eu era jovem o suficiente para não julgá-lo pelo fedor de zurrapa no seu hálito. Eu tinha 11 anos naquela época, apenas 5 anos antes. Contudo, parece que uma vida inteira se passou desde então. Recebo tapinhas nas costas daqueles de Lambda, e até mesmo Varlo, o padeiro, faz uma mesura para mim e lança uma bisnaga para El. Eles ouviram falar da Láurea, sem dúvida nenhuma. Eo enfia o pão dentro da saia e olha para mim de um jeito estranho. Que risinho bobo é esse agora? Diz ela, beliscando-me. O que foi que você fez? Dou de ombros e tento acabar com o risinho no meu rosto. Impossível. Bom, você está muito orgulhoso de alguma coisa, diz ela desconfiada. Fregan e Hiro, o filho e a filha de Kieran, meu sobrinho e minha sobrinha, disparam aos saltos. De 3 em 3, os gêmeos são rápidos o bastante para superar não só Diona, a esposa de Kieran, como também minha mãe. O sorriso da minha mãe é o de uma mulher que viu o que a vida tem a oferecer e está, na melhor das hipóteses, bestificada. Parece que você se queimou, meu coração, diz ela quando vê minhas mãos enluvadas. Sua voz é lenta, irônica. Uma bolha, diz eu por mim, e feia. Mamãe dá de ombros. O pai dele vinha para casa com piores. Eu a abraço. Os ombros dela estão mais finos do que costumavam ser quando ela me ensinava, como todas as mulheres ensinam seus filhos, as canções do nosso povo. Isso foi por acaso um indício de preocupação, mãe? Pergunto. Preocupação? Eu? Ah, criança bobinha. Mamãe suspira com um lento sorriso. Eu lhe dou um beijo na bochecha. Metade dos clãs já está bêbada quando chegamos ao comunitário. Além de sermos pessoas dançantes, somos pessoas bêbadas. Os latões nos deixam em paz nesse quesito.
Enforque um homem por nenhum motivo real e talvez você ouça alguns resmungos dos distritos. Mas nos obrigue a sermos sóbrios e você vai ter de juntar as porras dos cacos por um mês inteiro. Eu creio que o Grendel, o fungo que destilamos, não é nativo de Marte. Foi, ao contrário, plantado aqui para nos escravizar, a Zurrapa. Ela traz isso à tona sempre que minha mãe produz um novo lote. E minha mãe normalmente responde dando um gole e dizendo: melhor uma bebida me dominar do que um homem. Essas correntes têm um sabor doce. Elas vão ter um sabor ainda mais doce com os melaços que vamos pegar nas caixas de Láurea. Eles têm sabores para o álcool, como amora e uma coisa chamada canela. Talvez eu até pegue uma nova citra feita de madeira em vez de metal. Às vezes, eles distribuem algumas desse tipo. A minha é uma coisa velha, desgastada. Já toquei muito tempo nela. Mas pertencia a meu pai. A música se aprofunda à nossa frente no comunitário. Canções indecentes com percussão improvisada e cítaras lancinantes. Os omegas e os upsilons se juntam a nós, avançando aos solavancos e cheios de entusiasmo na direção das tavernas. Todas as portas das tavernas foram escancaradas, de modo que a fumaça e o som invadem a praça do comunitário. As mesas formam um anel ao longo da praça, e uma área que cerca o cadafalso central é deixada vaga para que haja espaço para a dança. O comunitário é uma espiral circular enfileirada. Tavernas e depósitos de concertos ocupam o nível mais inferior. Casas de gamas preenchem os diversos níveis seguintes. Depois vêm os depósitos de suprimentos, um muro escarpado. E então, bem acima no teto, um domo de metal encovado com estações visuais de nanovidro. Chamamos esse lugar de vaso. É a fortaleza onde nossos administradores residem e dormem. Além dele se encontra a inabitável superfície do nosso planeta, uma vastidão estéril que eu só vi no HC. Supõe-se que o hélio 3 que extraímos mudará isso. Os dançarinos e malabaristas e cantores da festa de entrega da Láurea já começaram. Eu avista Loran e Kieran e grita para eles. Os dois estão numa mesa comprida e lotada de gente perto da Soggy Drop, uma taverna onde o mais velho do nosso clã, All Reaper, tem mesa cativa e conta histórias para a galera bêbada. Ele desmaiou em cima da mesa essa noite. É uma pena. Eu ia gostar muito que ele finalmente me visse recebendo nossa Láurea. Nos nossos banquetes, onde praticamente não há comida suficiente para alma nenhuma abocanhar uma porção que seja, a bebida e a dança assumem o papel central. Loran me serve uma caneca de Zurrapa, antes mesmo de eu me sentar. Ele está sempre tentando fazer os outros beberem para que ele possa colocar fitinhas ridículas nos seus cabelos. Loran abre caminho para Eo sentar-se ao lado da mulher dele, Jill, irmã dela, gêmeas em aparência, ainda que não de nascimento. Loran tem um amor por Eo como o irmão dela, Liam, teria. Mas eu sei que ele já se encantou por ela da mesma forma que por Jill. Na realidade, ele teve uma quedinha pela minha mulher quando ela completou 14 anos, mas metade dos caras também teve. Problema algum. Eo fez a escolha dela com muita convicção e deixou muito claro para todo mundo. Os filhos de Kieran correm para cima dele. Sua esposa lhe beija os lábios, a minha beija a testa dele e passa a mão nos seus cabelos ruivos. Depois de um dia no tear colhendo seda de larva de aranha, não sei como as esposas conseguem ter essa aparência tão linda. Eu nasci bem apessoado, o rosto angular e fino, mas as minas fizeram sua parte para me mudar. Sou alto e ainda estou crescendo. Cabelos ainda com a cor de sangue velho, olhos ainda com a coloração de ferrugem como os de Octavia ou Lune são dourados. Minha pele é firme e clara, mas sou cheio de cicatrizes, queimaduras, cortes. Não vai demorar muito até eu ter uma aparência tão endurecida como a de Dago, ou tão cansada quanto a do tio Narol. Mas as mulheres essas estão além de nós, além de mim. Lindas e ágeis apesar do tear, apesar das crianças que têm. Elas usam saias de camadas abaixo dos joelhos e blusas de mais de 12 tons de vermelho. Jamais usam qualquer outra coisa. Sempre vermelho. Elas são o coração dos clãs. E como ficarão bem mais bonitas envoltas nos laços, rendas e fitas importados contidos nas caixas da Láurea. Toco os sinetes nas minhas mãos, de uma textura semelhante a osso. É um tosco círculo vermelho com um arco e um sombreado. Parece adequado. Eu não acho. Seus cabelos e olhos podem ser nossos, mas ela poderia ser um dos testas douradas que vemos no Holocan. Ela merece isso. Então eu a vejo dar uma bofetada sonora na cabeça de Loran, enquanto ele manda para dentro uma caneca de Zurrapa de arroz feita pela mamãe. Deus do céu! Se ele está mexendo as peças no tabuleiro, mexeu bem nela. Eu sorrio. Mas quando olho atrás de Eo, meu sorriso se apaga. Acima dos dançarinos saltitantes, em meio às centenas de saias rodopiando e botas batendo e mãos aplaudindo, balança um único esqueleto por sobre o frio e alto cadafalso. Os outros não reparam. Para mim, é uma sombra, uma lembrança do destino do meu pai. Embora sejamos escavadores, não temos permissão para enterrar nossos mortos. É mais uma das leis da sociedade.
Meu pai ficou balançando por 2 meses até eles pegarem seu esqueleto e moerem seus ossos para que virasse pó. Eu tinha 6 anos, mas tentei puxá-lo no primeiro dia. Meu tio me impediu. Eu o odiava porque ele me mantinha afastado do corpo do meu pai. Mais tarde, passei a odiá-lo novamente porque descobri que ele era fraco. Meu pai morreu por algo, ao passo que tio Narol vivia e bebia e desperdiçava sua vida. Ele é maluquinho, um dia você vai ver. Maluco e brilhante e nobre, Narol é o melhor dos meus irmãos, me disse meu pai um dia. Agora ele é simplesmente o último deles. Nunca pensei que meu pai fosse executar a dança do diabo, o que a galera mais velha chama de morte por enforcamento. Ele era um homem de palavras e de paz, mas sua noção era liberdade, leis feitas por nós mesmos. Seus sonhos eram suas armas. Seu legado é a rebelião do dançarino. Ela morreu com meu pai na forca. 9 homens executando ao mesmo tempo a dança do diabo, dando chutes e se debatendo até que só restava ele. Não se tratava exatamente de uma rebelião. Eles pensavam que protestos pacíficos convenceriam a sociedade a aumentar as rações alimentares. Então eles executavam a dança da colheita na frente dos greve-elevadores e retiravam pedaços do maquinário das perfuratrizes para serem impedidos de trabalhar. O movimento fracassou. Somente vencer a Láurea pode fazer com que você consiga mais comida. São 11 horas quando meu tio senta-se com sua cítara. Ele olha para mim de uma forma meio desagradável, bêbado como um tolo no Natal. Não nos falamos, embora ele tenha uma palavra delicada para Eô e ela para ele. Todos amam Eô. Meu tio se agita quando a mãe de Eô aparece e me beija na nuca e diz bem alto: Nós ouvimos a novidade, rapaz dourado. A Láurea. Você é o filho do seu pai. Qual é o problema, tio? Pergunto. Tem gás? As narinas dele se expandem. Seu comedor de merda. Ele se joga na mesa e logo nós somos uma confusão de punhos e cotovelos no chão. Ele é grande, mas eu o derrubo e bato no seu nariz com minha mão ruim até que o pai de Eô e Kira me puxam. Tio Narol cospe em mim. É mais sangue e zurrapa do que qualquer outra coisa. Em seguida estamos novamente bebendo em lados opostos da mesa. Minha mãe revira os olhos. Ele só está amargurado por não ter feito droga nenhuma para conseguir a Láurea. Só deu as caras e pronto, diz Loran, referindo-se ao pai. Covarde do cacete, ele não saberia como conquistar a Láurea nem se ela pousasse no colo dele, digo, esbravejando. O pai de Eô me dá um tapinha na cabeça e vê sua filha ajeitando minha mão queimada embaixo da mesa. Visto novamente minhas luvas. Ele pisca para mim. Eô já sacou a respeito da Láurea quando os latões chegam, mas ela não está tão entusiasmada como eu esperava que estivesse. Ela retorce a saia nas mãos e sorri para mim. Mas os sorrisos dela são mais caretas do que sorrisos. Não entendo por que ela está tão apreensiva. Nenhum dos outros clãs está. Muitos aparecem para dar seus cumprimentos. Todos os mergulhadores do inferno fazem isso, exceto Dago. Ele está sentado num grupo de cintilantes mesas gamas, as únicas com mais comida do que Zurrapa, fumando um queimador. Mal posso esperar para ver o sujeito comer rações regulares, diz Loran rindo. Dago jamais experimentou alimentos de camponeses antes. No entanto, de alguma maneira, ele é mais magro do que uma mulher, acrescenta Kiran. Eu rio junto com Loran e empurro uma magra porção de pão na direção de Eô. Melhor esse astral, digo a ela. É uma noite de comemoração. Eu não estou com fome, responde ela. Nem se o pão tiver canela, logo ele terá. Ela me dá aquele meio sorriso, como se soubesse alguma coisa que eu não sei. À meia-noite, um grupo seleto de latões desce em grave botas do vaso. Suas armaduras estão esfarrapadas e manchadas. A maioria é formada por rapazes e idosos aposentados das guerras da terra. Mas não é isso o que importa. Eles levam seus bastões e abrasadores em coldres afivelados. Jamais vi nenhuma das 2 armas serem usadas. Não há necessidade. Eles têm o ar, a comida, o porto. Não temos um abrasador para atirar. Não que eu não achasse uma boa ideia roubar um deles. O músculo do seu maxilar está flexionando enquanto ela observa os latões flutuarem nas suas gravebotas. Agora, na companhia do magistrado das minas, Timony C. Podinus, um diminuto homem de cabelos acobreados dos centavos. Cobres, tecnicamente falando. Atenção, atenção, enferrujados imundos, fala Ugly Dan. O silêncio cai sobre as festividades à medida que eles flutuam acima de nós. As gravebotas do magistrado Podinus são itens abaixo do padrão de qualidade, de modo que ele balança no ar como um geriátrico. Mais latões descem num grave elevador, enquanto Podinus abre suas pequenas mãos com unhas bem cuidadas. Companheiros pioneiros, como é maravilhoso ver suas comemorações, eu devo confessar, diz ele com um riso contido. Tenho um apreço pela natureza rústica da sua felicidade. Bebida simples, comida simples, dança simples. Ah, que almas refinadas vocês possuem para se divertir tanto. Bem, eu gostaria muito de poder me divertir assim. Nem consigo encontrar prazer ultimamente fora do planeta num bordel rosa, depois de uma refeição composta de presunto da melhor qualidade e torta de abacaxi. Pior para mim, como as almas de vocês são mimadas.
Se ao menos eu pudesse ser como vocês. Mas minha cor é minha cor. E eu sou condenado, como cobre, a levar uma vida entediante de informações, burocracia e administração. Ele cacareja e seus cachos acobreados balançam à medida que suas gravebotas se mexem. Mas vamos ao assunto. Todas as cotas foram obtidas, salvo por Mu e Xi. Como tal, eles não receberão bifes, leite, pimentas, itens de higiene, cobertores e ajuda dentária este mês. Aveia e itens substanciais apenas. Vocês compreendem que as naves da órbita da Terra só podem trazer determinada quantidade de suprimentos para as colônias, recursos valiosos, e devemos dá-los àqueles que têm bom desempenho. Talvez no próximo quadrimestre, Mu e Xi, vocês se distraiam menos. Mu e Xi perderam 1 dúzia de homens numa explosão de gás como a que Tio Narol temia. Eles não estavam se distraindo. Eles morreram. Ele segue tagarelando durante um tempo antes de chegar à questão real. Ele retira a Láurea e a segura no ar, presa entre os dedos. Ela é pintada de ouro falso, mas o pequeno galho resplandece assim mesmo. Loran me cutuca. Tio Narol faz cara feia. Eu me recosto, consciente dos olhares. Os jovens me têm como exemplo. As crianças adoram todos os mergulhadores do inferno. Mas os olhos velhos também me observam, exatamente como eu sempre falo. Eu sou o orgulho deles, o filho de ouro deles. Agora vou lhes mostrar como um homem de verdade age. Não vou saltar para cima e para baixo por causa da minha vitória. Vou apenas sorrir e balançar a cabeça em reconhecimento. E é a minha mais distinta honra, em nome do arqui-governador de Marte, Nero Augustus, premiar com a Láurea de produtividade e excelência mensal e triunfal firmeza e obediência. Sacrifício e... Cama recebe a Láurea e nós não.